Seja bem-vindo, seja bem-vinda a Falar para o seu filho ouvir aqui na sua rádio. Isso mesmo, sua rádio, aqui no Instituto Suassuna, no nosso canal, onde a gente traz para você conversas, bate-papos sobre saúde mental e pode ter certeza, faz muito bem ouvir. Hoje a gente vai falar sobre sono infantil. Por que meu filho não dorme? O que eu posso fazer, Danilo? Estou preocupadíssimo aqui em casa. Olha só, se você quer uma regra para viver, aqui não é seu lugar. A gente não tem uma regra exata para a vida, até porque cada família é diferente. A nossa regra aqui é conversar, trocar ideia, você deixar seu comentário, depois eu falar com você e você falar comigo de novo, para a gente poder realmente trocar como pais, a gente falar sobre as diferentes possibilidades que a gente tem na nossa vida. Então, se você estiver querendo aí 5 formas do meu filho dormir, não é aqui o seu lugar. Aqui a gente está falando sobre possibilidades, a gente está falando sobre a essencialidade da vida e as possibilidades cognitivas, emocionais e comportamentais a partir da visão da psicologia, mostrando o bem potencial que a psicologia tem aí na sua vida. E já deixo aqui, se você quiser fazer terapia, a gente tem um projeto aqui no Instituto Suassuna chamado Todos Cuidados. Então, você está muito ansioso por buscar a resposta lá fora, procura terapia porque a resposta está aí dentro, beleza? Vamos lá. Sono infantil, Danilo, como é que eu vou entender essa questão do meu filho, da minha filha? Vamos falar sobre isso aqui e agora. Olha só, o sono ele é essencial para o desenvolvimento físico, é essencial para o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Mas tem muito pai por aí que enfrenta um desafio gigante quando a gente está falando de sono, não é verdade? Se você passa por esse desafio, deixa seu like aí para a gente saber quantas pessoas passam por isso aqui de que estão assistindo o nosso vídeo de hoje. Dentre esses desafios, a gente está falando aí de padrão de sono dos filhos, né? Dificuldade para dormir, dificuldade para despertar, dificuldade de despertar a noite toda e aí a criança não consegue dormir. A gente está falando de pesadelo, a gente está falando de resistência na hora de ir para a cama, a gente está falando de um momento muito complexo para muita gente. Mas olha só, por que algumas crianças dormem bem e outras têm dificuldade? O que é considerado normal em cada idade? Quando é que é necessário buscar ajuda? Eu vou falar com você hoje sobre a importância do sono no desenvolvimento infantil. O sono, ele vai ser imprescindível para o desenvolvimento infantil. As principais dificuldades que a gente tem, como ajudar meu filho para dormir melhor, a gente vai falar disso também. Mas é importante a gente entender que o sono é muito importante para o desenvolvimento infantil. E isso é, pelo menos na minha casa, e eu não estou dizendo para você que isso é regra. Como eu disse no começo, a gente não está aqui para falar regra nenhuma de vida para ninguém, tá? Mas na minha casa eu sempre conscientizei meus filhos dizendo que para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento comportamental, para a gente rever as histórias do nosso dia, para a gente entender tudo o que aconteceu na nossa vida, a gente precisa dormir. E aí foi uma tática que eu usei na minha casa, pode ser que dê certo na sua. Se não der certo na sua, deixa aqui embaixo escrito o que deu. Vamos colaborar. Ao invés da gente julgar as pessoas, vamos trazer novas ideias, vamos trazer novas possibilidades. Tem muita gente precisando de acolhimento e tem muita gente enfiando o dedo na cara um do outro. Então, vamos parar com isso, vamos nos ajudar, beleza? Então, sim, eu sempre falei na minha casa que o sono, ele vai desenvolver esse papel fundamental no crescimento da criança. E aí eu explicava isso, obviamente, de acordo com a idade dos meus filhos. Vou explicar aqui para você e aí você anota tudo e deixa tudo aí para depois você conversar com a sua família, conversar com sua esposa, com o sogro, com a sogra, com aquela avó que às vezes ajuda a criança a não dormir à noite. Mas olha só, quando a gente está falando em desenvolvimento cerebral, a gente pode mostrar para a criança que o sono ele vai ser muito importante, porque o cérebro ele vai processar as informações, ele consolida a memória, ele fortalece as conexões neurais, os nossos neurônios. Então, por exemplo, quando meu filho era pequenininho, eu falava para ele que é quando a gente faz o backup. Então, vamos usar a palavrinha que a criança dá conta de entender. Então, quando a gente dorme, o cérebro faz o backup, ele consolida essas memórias, ele fortalece as conexões neurais. Eu sou muito mais velho, né? Na minha época tinha o desdefrag, que era o computador ia desfragmentando ele mesmo, né? Só que a gente precisava pedir isso.
Hoje o computador parece que já faz esse negócio sozinho, nem sei. Mas é isso que o nosso cérebro fica fazendo de madrugada quando a gente está dormindo. E para o crescimento físico, Danilo, ajuda? Ajuda muito. Mostra para o seu filho, não tente colocar seu filho para dormir numa informação de fora para dentro. Vai dormir agora! Eu já fui o rei de fazer isso, de bater na mesa, vai todo mundo dormir, não sei o quê. Não. Vamos trabalhar com o conhecimento. As crianças hoje são muito inteligentes. Então fala assim, filhão, crescimento físico, você sabia que o hormônio do crescimento, ele é liberado principalmente durante o sono profundo? A pediatra vai dizer isso para ele, você vai dizer isso para ele. Quando está todo mundo dizendo isso para ele, para a criança começa a tomar consciência da importância para ela dessa questão do sono. E aí entra a parte que eu mais sou apaixonado, a regulação emocional. A criança que ela dorme bem, ela tende a lidar melhor com a frustração. Ela tende a lidar melhor com as emoções, porque ela está preparada, o cérebro está preparado, o corpinho está preparado para fazer novas regulações. Ela começa a entender melhor e mais rapidamente sair dos problemas que ela tem de frustração, problemas emocionais que ela vai ter dentro da escola, como ansiedade, por exemplo. Tá? Vai ajudar no aprendizado? Vai ajudar na concentração? Demais. O sono ele vai influenciar diretamente no desempenho escolar, diretamente na memória e diretamente na atenção. Então, a gente vai dizer o seguinte, um ambiente que a gente possa oferecer para a criança essa explicação, ela vai entender intelectualmente que emocionalmente você está preocupado com ela. Ela vai entender que não é uma ordem de fora para dentro. Ela vai entender que o tempo de sono é necessário. Então, quando a criança entende, quando a criança percebe, ela também te ajuda nessa regulação do sono, tá? E tem um tempo certo para cada idade? Olha só, segundo a Associação e Academia Americana de Medicina do Sono, ela vai dizer o seguinte pra gente, que o bebê de 3 meses ali, ele vai dormir umas 14 a 17 horas por dia. Bebês de até 12 meses, mesmo tempo, 16 horas por dia. As crianças de 1 a 2 anos, elas precisam um pouquinho mais de sono, Tem aquele soninho ali da tarde, então ela vai dormir 11 horas por dia. Mas já que a criança de idade pré-escolar de 3 a 5 anos, ela vai diminuindo o tempo que ela precisa dormir. Então ela vai diminuindo para 9, 10 horas por dia. Já a criança em idade escolar, que a gente considera aí de 6 a 12 anos, ela vai precisar de 9 a 10, pode até chegar a 12 horas por dia de sono. O adolescente a gente deixa para um outro momento, porque isso aí é um caso à parte. Tem adolescente que precisa de 8 horas, tem adolescente que precisa de 12, 15 horas para descansar, dependendo da rotina, mas a gente fala em outro momento. Então, se o seu filho dormir muito menos do que isso que está recomendado aqui, a gente não está dizendo que é regra, a gente está dizendo que é recomendado. A gente vai perceber nessa criança um sinal de irritabilidade. A gente vai perceber nessa criança uma dificuldade de concentração, um cansaço excessivo. E aí, a gente precisa ajustar a rotininha de sono. Mas, Danilo, tá difícil, porque eu tenho dificuldade demais em fazer essa rotina. Eu entendi, eu preciso demais a organizar essa rotina, mas o que eu posso fazer? Os bebês, por exemplo, bebê que acorda muitas vezes à noite, o sono do bebê ele é fragmentado nos primeiros meses mesmo. E aí a mãe vai ficando cansada, Aos poucos ele vai regulando o seu ciclo circadiano. Então, assim, é difícil mesmo no começo. Mas o que eu posso fazer? A gente pode criar uma rotina relaxante para a hora de dormir, evitar aqueles estímulos antes do sono, Tem muito pai que chega em casa todo cheio de energia, querendo brincar com o filho, e aí a criança fica muito feliz. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque se eu estimular demais, a criança vai ter cada vez mais dificuldade naquele soninho da noite, tá? Danilo, e a criança que resiste a dormir? Ela não quer dormir de jeito nenhum. Tem criança que vai evitar dormir porque ela quer continuar brincando ou porque ela tem medo de ficar sozinha. Não estou dizendo que isso é regra. Não estou dizendo que toda criança que resiste a dormir está passando por isso. Mas muitas vezes essa criança está adorando estar com você, mãe, está adorando estar com você, pai. Ela acabou de te ver. Ela tem uma babá maravilhosa que está ali com ela. E eu não quero perder nenhum minuto dessa coisa boa que eu tenho. Então, quando a gente estiver falando dessa questão da evitação do sono, a gente não vamos olhar só para o lado negativo. Olha que coisa maravilhosa, tem alguém brincando com essa criança. A gente tem que diminuir a brincadeira, a gente tem que mudar o jeito de brincar, tudo bem. Mas não vamos só olhar o lado negativo. Por outro lado, tem crianças que têm medo de ficar sozinha. E se a criança tem medo de ficar sozinha?
vamos trabalhar com ela, vamos estabelecer um ritual, vamos colocar, ó, agora é a horinha de dormir, aqui é um ambiente seguro, a janela está fechada, vamos descrevendo para ela o ambiente que ela tem, mamãe está no quarto fulano de tal, mostra onde está todo mundo, porque aí a gente passa essa segurança para a criança. E a segurança ela vai ter que vir de dentro para fora. Então desperta na sua criança, nessa criança que está na sua casa, se ela tiver medo de dormir sozinha, essa segurança dentro dela. E quando a gente está falando de pesadelo e terror noturno, Danilo, o que eu posso fazer? O pesadelo ele é mais comum depois dos 2 anos de idade. E ele vai estar ligado à imaginação ativa do seu filho. O terror noturno, por outro lado, ele acontece durante o sono profundo e a criança pode parecer ali que está acordada, mas ela não está. Vamos olhar o lado positivo de novo. A criança, quando ela tem muita imaginação, ela pode ter pesadelo, porque ela estava ali pensando e brincando o dia todo. Então, não tem só um lado negativo. Danilo, mas está atrapalhando aqui em casa meu filho ou minha filha, porque tem esse pesadelo. Então, em caso de pesadelo, tranquiliza a criança, mas não reforça o medo. Tem muito pai que reforça o medo daquele sonho negativo que a criança teve. Na verdade, ela estava tendo um momento criativo. E aí a criatividade, ela vai para vários lados, tá? Deixa a criança criar. Deixa a criança criar. Para o terror noturno, evita acordar a criança. Por favor, não acorde a criança. E sempre que possível, mantenha um ambiente seguro. Porque a criança está atualizando dentro da cabecinha dela tudo que aconteceu durante o dia. Se você acordar a criança, vai ser pior para você e para ela. Muitas vezes a criança que tem terror noturno, ela vai voltar a ter aquele mesmo sonho. Danilo, beleza, você falou de tudo isso, mas e o despertar noturno frequente? Algumas crianças ela têm dificuldade de voltar a dormir sozinha, depois que elas acordam. Então ela acordou, ficou desperta. O que a gente faz? Ensina seu filho a dormir, sem depender de estímulos externos, por exemplo, uma madeira, colo, balançar o bumbum. Ensina que ele ou que ela dão conta. Eles são capazes de se regular. Se eu começo a acreditar no meu filho para se regular com o sono, ele vai se regular em todo o resto da vida dele. Danilo, o que você acha do uso de telas? Problema zero no uso de telas. Agora, quando você estiver falando do uso excessivo de telas, aí a gente vai ter um problema. Você está usando tela agora para me assistir, então a tela é importante. A internet é importante, as redes sociais são importantes. Agora, o excessivo uso, principalmente antes de dormir, é ruim até para você. A luz azul da tela, ela vai inibir a produção de melatonina, ela vai prejudicar o sono. Então, se você conseguir 1 hora antes de dormir, deixa a tela de lado, vai brincar com uma coisa mais criativa, uma coisa mais leve. Então, não coloca a criança para dormir naquela hora que você precisa. 9 horas tem que dormir. Não, começa a colocar a dormir, porque aí a gente vai num processo, aspas, num processo de dormência. Eu não preciso colocar meu filho para dormir agora, mas eu tenho um processo de dormência com ele. Mas olha só, Danilo, você tem alguma dica para melhorar o sono infantil do meu filhote? Dicas são possibilidades. Eu não estou dizendo para você que você tem que fazer isso ou aquilo. Eu estou dizendo aqui para você que existem possibilidades de você entender melhor a sua relação com o seu filho, com a sua filha. Aqui no nosso programa chama Falar para o seu filho ouvir e ouvir para o seu filho falar. Vamos trocar com as crianças. Vamos trocar entre nós. Escreve aqui embaixo o que você pensa, o que você acha, o que deu certo, o que deu errado na sua vida, para a gente poder fazer uma rede de apoio ao invés de ser uma rede de julgamentos, porque de gente julgando a gente já tem demais, né? Então vamos lá. Eu não quero trazer uma regra única para você não, mas se você conseguir estabelecer uma rotina noturna, né? Tem um ritualzinho ali, vamos supor que você gosta de dar banho, vamos supor que você gosta de contar história, que você gosta de vai abaixando a luz, isso vai ajudar a criança a ir se desligando, porque a gente não desliga de uma vez. Não é de uma hora para outra que a criança vai desligar também. Eu preciso que ela conte com você, para poder ir mostrando para ela, e aí, inclusive, dependendo da idade, né, ela vai entender que 10 horas é 10 horas, 7 horas é 7 horas, mas antes ali dos 6 anos, inclusive a gente tem um vídeo sobre isso, o que acontece em cada etapa da vida, vou deixar aqui o link para você. Deixa para a criança essa noção de que tem uma horinha para dormir, você vai tomar banho, tem uma rotina de contar histórias, escovar dente. Então, como é que funciona na sua casa? Cada casa funciona de um jeito, tá? Não queira funcionar igual a casa de todo mundo. Dá para a gente manter um ambiente escuro, tranquilo? Quanto mais silencioso e com pouca iluminação, óbvio que isso vai favorecer a produção de melatonina, tá?
Tem muita gente tomando melatonina aí, não sei o quê, nem vou falar sobre isso que eu não sou médico. Mas, para além disso, como é que a gente pode fazer isso acontecer? Então, quanto mais a gente tiver uma iluminação mais escura, mais tranquilinha, isso vai te ajudar bastante. Quais as coisas que a gente tem que parar de fazer antes de dormir, Danilo? Olha só, refeições pesadas, tela, como a gente já falou, mas principalmente, uma coisa que acontecia muito na minha casa, brincadeiras agitadas. Eu trabalho muito e trabalho até tarde, todos os dias. E como eu trabalho muito, quando eu chegava em casa, eu já chegava explodindo de energia, cheio de gás para brincar com as crianças. Só que eu chegava 9 horas da noite, 10 horas da noite em casa. Às vezes as crianças já estavam dormindo e eu ia lá e cutucava. Eu não entendia isso. Então, eu não quero que você passe o que eu passei, eu quero deixar essa história, não sei se é dica, não sei se não é dica, você faz o que você quiser com isso, mas eu tive esse problema na minha casa. Meus filhos acordavam de madrugada porque eles adoravam me ver e a gente começava a brincar. E aí lá em casa nós somos 2 meninos, eu e a esposa, e um cachorro, e ela falava assim, para os 3, né? Porque nós 3 tínhamos que parar de brincar para a gente entender que a hora do soninho ali estava chegando. Então, ensina a sua criança a adormecer sozinha. Filho, olha só, se você ficar dormindo no colo, sempre com o pai, com a mãe, vai ser ruim, vai ser difícil para o pai, para a mãe, então vai indo para o seu quarto. Então, dependendo da idade, você já vai dando essa autonomia para a criança. E durante o dia, a luz do sol, eu sou fã do sol, ela ajuda a regular o ritmo circadiano, ela melhora a qualidade do sono, ela melhora a vida da gente, melhora a vitamina do nosso corpo. Então, quanto mais você conseguir deixar seu filho, não deixe seu filho num quarto fechado, cheio de blackout, não. Coloca seu filho na luz do sol, deixe ele viver o dia, porque ele vai entender também a importância aí de viver a noite. E, Danilo, o pediatra pode me ajudar? Claro, ele vai avaliar aí o desenvolvimento do sono da criança, identificar possíveis problemas. O psicólogo vai te ajudar? Vai a compreender questões emocionais que ele possa estar passando, como ansiedade, insegurança, como a gente falou aqui. O neuropsicólogo, ele vai avaliar a minha criança? Vai avaliar esses padrões, sugerir estratégias. O psiquiatra vai te ajudar demais. Insônia, ansiedade, distúrbios do sono persistentes. A gente tem que procurar um psiquiatra infantil. Isso tudo você encontra aqui no Instituto Suassuna. A gente tem o projeto Todos Cuidados, que é um lugar onde a gente consegue oferecer esse tipo de atendimento. Então, só chamar a gente, vou deixar sempre o telefone aqui embaixo, para a gente entender. Então, assim, como é que você pode buscar ajuda? É só ligar para a gente. Quando busca ajuda? Né? Quando o sono estiver irregular, quando você tiver dificuldade aí, extrema para adormecer essa criança, quando esse despertar noturno não tiver uma causa aparente e for frequente, quando ele tiver medo, resistência intensa para dormir, ou até sonambulismo, que pode acontecer. A boa notícia é que os desafios do sono infantil, eles podem ser resolvidos todos com estratégias adequadas. A gente traz um profissional, ajuda seu filho, ajuda sua filha, mas primeiro eu preciso da sua humildade para ouvir essa criança, para entender o que está acontecendo no dia a dia dela. E aí a gente consegue trazer uma ajuda para você e para o seu filho. Né? Eu já falei para você, a gente tem aqui esse projeto especializado que tem profissionais no desenvolvimento infantil, tem acompanhamento personalizado para você, mas não adianta nada disso se você não tiver essa humildade para reconhecer o que está acontecendo com o seu filho. E tem muito amigo seu que passa por isso, né? Então já manda esse vídeo para ele, fala, cara, assiste isso aí, vai fazer diferença na sua vida. Porque é o seguinte, se o filho tem dificuldade para dormir, a gente está falando que isso está afetando a rotina, não só do seu filho, mas está afetando a rotina da família como um todo. A família toda está sofrendo nesse momento. Então assim, só para a gente organizar o que você está pensando por aí. O sono, ele é essencial para o desenvolvimento infantil. Ele vai influenciar o aprendizado, ele vai influenciar a regulação emocional, ele vai influenciar a saúde física do seu filho e a sua também, da família como um todo. Não adianta a gente pensar que o meu filho não dormindo a gente fica bem. Não fica. A gente precisa criar uma rotina do sono saudável. Danilo, dorme que horas? Acorda que horas? Tem que ser saudável para a família como um todo, tá? E isso tem que acontecer desde cedo, desde que a criança é criança. Porque aí, a gente fazendo isso, a gente vai ter a criança tendo noites mais tranquilas. E com noites mais tranquilas, eu tenho um desenvolvimento emocional mais equilibrado. Com noites mais tranquilas, eu tenho um desenvolvimento emocional mais equilibrado.
Mas aí, Danilo, se persistir esse problema de sono, se afetar o dia a dia da criança, aí sim a gente busca um apoio profissional de psicólogo, psiquiatra infantil, pediatra. Vai ser um passo fundamental? Vai. Para quê? Para o meu filho dormir? Mais que isso. Vai ser um passo fundamental para você ter uma qualidade de vida em família. O sono é importante para todo mundo, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho. E quando a gente organiza isso, a gente na psicologia fala de equalização. A gente equaliza a família toda. Então, não deixa esse problema de sono para depois, não. Ah, mas eu já tenho insônia e meu filho vai ter também. A gente pode quebrar esse ciclo. A gente pode quebrar isso com a sua família. Eu sei que você está doido para mandar esse vídeo para alguém, então já aperta aí, encaminha. Mas antes de você encaminhar, deixa sua curtida, deixa seu sinalzinho aí, inscreve no canal e, por favor, deixa seu comentário aqui embaixo do que deu certo na sua vida e o que deu errado. Porque a gente está aqui para fazer a diferença na sua vida. A sua rádio é a sua rádio. É um lugar para você falar, para a gente trocar ideia. Tem vários outros quadros sobre saúde mental materna. Tem um quadro aqui chamado Gente que Sente. Tem um quadro da nossa editora. São vários quadros para a gente falar da saúde mental e para a gente trocar ideia sobre aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. Mais do que curtir o nosso canal e do que encaminhar, por favor, não deixe de ser você mesmo dentro da sua casa, dentro da sua família. Para de procurar uma regra única lá fora e vamos procurar o que é regra aí na sua vida, o que faz bem para a sua família. E por isso que a gente está aqui no Falar para o seu filho ouvir e ouvir para o seu filho falar. Conta sempre comigo, um grande abraço, até a próxima. Gostou do vídeo? Aqui no Instituto Suassuna nós ajudamos você a alcançar seus objetivos com uma educação ativa e atuante. Oferecemos pós-graduações em psicologia, tanto online quanto presenciais. Saiba mais visitando o nosso site www.institutosuassuna.com e diga sim para o seu futuro.